a Bíblia. Existem traduções que são dinâmicas e traduções que são literais. E não é uma questão de falar qual está certa, qual está errada. Não dá para definir isso. Eu vou dar um exemplo, os irmãos vão entender. Quando você fala assim, I'm mad about my flat. Se eu falo isso nos Estados Unidos, tem um sentido. Se eu falo isso na Inglaterra, tem outro sentido. I'm mad about my flat. Eu estou ficando louco por causa do meu apartamentozinho ali, meu cantinho. Se você fala isso na Inglaterra, eu estou ficando doido por causa da agulha que eu vou tomar. Perceberam a diferença? Mesmo no português do Brasil para o português de Portugal, tem diferença. Tem diferença. Por exemplo, isto é giro. No Brasil, giro é isso aqui. Em Portugal, giro, very nice. Então, até do inglês britânico para o inglês americano tem diferença. Até do português brasileiro para o português lusitano tem diferença. Concordam comigo? Então, na Bíblia também tem expressões que às vezes o autor não sabe, o tradutor fica na dúvida, como é que ele traduz? Por exemplo, se eu estou pensando em inglês e eu ouço alguém falando em inglês, it's rain dogs and cats. Se eu traduzir literalmente ao pé da letra, como eu tenho que traduzir? Está chovendo cães e gatos. Essa é uma tradução literal. Mas se eu quiser adaptar, eu vou falar, está chovendo muito. Aí vem alguém e fala o seguinte, está errada essa tradução. No original em inglês não tem a palavra muito, tem a palavra cães e gatos. Está errado traduzir está chovendo muito? Não. Essa é uma tradução dinâmica. Eu peguei o sentido da frase em inglês e já adaptei para o português. Uma tradução literal é aquela que pega palavra por palavra. Então, no original aramaico aqui de Daniel, não está 27 metros por 2,70 metros. Aqui nos Estados Unidos vocês usam muito pounds, milhas, yards, feet. E às vezes a gente tem que traduzir. Eu estava conversando com Josias. Eu estava conversando com ele, ele estava fazendo várias perguntas em inglês ali, e eu não lembro mais qual, ele perguntou da temperatura do deserto. Eu só sei falar em Celsius. Eu não sei falar em Fahrenheit. E ele não entende em Celsius, ele entende em Fahrenheit. Então eu tive que pensar em Celsius e para o celular aqui, e o pastor me ajudou a traduzir para Fahrenheit. Então, se eu disser para vocês que no deserto tem uma temperatura de 40 graus, aí você vai traduzir para o inglês, você pode colocar 40 degree, ou você pode já adaptar para Fahrenheit e falar 100 degree. Mas eu não falei 100, eu falei 40. Ficou claro isso para vocês? Então aqui apenas o tradutor fez uma adaptação, mas no original aramaico, o tamanho da estátua de Nabucodonosor é 60 côvados por 6.